Ai, acabou o recreio. Acabou o recreio. Então aqui estamos nós na aula número 4 sobre a história da palhaçaria. Estamos aqui na Fundação Ângelo Bozzetto, a mantenedora do projeto Expressando Arte. Bonita essa palavra. Mantenedora é bonita, né? Vou até o câmera tá rindo, viu? Aqui. Ih, rapaz. Estamos aqui na Fundação Ângelo Bozzetto, a mantenedora do projeto Expressando Arte. Estamos aqui no camarim, esse camarim lindo, maravilhoso, cheio de objetos que são usados nas apresentações dos alunos do Expressando Arte. Tiago, mas a gente está falando de palhaçaria, né, Tiago? Exatamente, nós já falamos de onde veio a figura do palhaço, qual o surgimento e quais foram as formas de teatro que ajudaram a criação da figura do palhaço na atualidade. Nós já falamos também sobre o nariz vermelho e agora nós vamos falar sobre os tipos de palhaço. Os tipos, mas antes dos tipos é importante salientar que o palhaço ele teve várias origens e sempre existiu essa figura cômica permeando tanto o teatro como o circo, como outros universos como as praças, né, as feiras, eventos, até chegou no cinema depois, né, a palhaçaria no cinema. Claro que de formas diferentes, mas com uma essência parecida, aquela essência do palhaço que nós falamos lá na primeira aula, né, dessa questão de ser o ingênuo, do que provoca o riso, e as formas como isso acontecem acabam caracterizando os tipos de palhaço. Os tipos de palhaço mais clássicos que estão nos livros, por exemplo, Tiago, quais são? Nós temos o palhaço ingênuo, que é esse mais bobo, assim, que aponta para a ingenuidade das crianças. Nós temos os excêntricos, que são aqueles palhaços que também tocam um instrumento, ou que são mágicos, né, ou que são acrobatas, são todos considerados palhaços excêntricos. E o palhaço branco e o palhaço Augusto, que é a dupla mais clássica de palhaço. O branco é o palhaço mandão, sisudo, ele é o dono da jogada. E o palhaço Augusto, ele é o bobo, aquele que segue o mandão, que faz tudo que é comandado, mas que no final da história sempre consegue dar uma volta por cima e levar o jogo. Palhaço branco e Augusto são denominações para os tipos de palhaço, né? Você pode ser um palhaço, nós dois podemos ser um palhaço, e o palhaço peito pesado e o palhaço sambica, e estar numa relação em que um manda e o que o outro obedece de certa forma ingenuamente, mas acaba se dando bem. O branco e Augusto é uma designação, né? Uhum. Mas o maior exemplo que a gente tem, eu acho, de branco e Augusto seria nos filmes O Gordo e o Magro, né? Eles são palhaços, não são palhaços clássicos, eles usam maquiagem de palhaço, nariz vermelho e roupa colorida, mas tem uma relação de atitude, do jeito de ser, de palhaços, e no caso ali o exemplo do branco e do Augusto. O gordo sendo o branco e o magro sendo o Augusto. O gordo sendo aquele que faz o Augusto sofrer, mas acaba no sofrimento do Augusto ele acaba dando a volta e se dando bem. A gente tem vários outros exemplos, né? Dentro da palhaçaria clássica nós temos alguns, mas que nem todos conhecem, mas nos programas de TV que acabaram se inspirando na estética da palhaçaria, a gente tem, por exemplo, o Kiko e o Chaves, que também obedecem mais ou menos essa regra de branco e Augusto. O Kiko é o mandão, é o branco, e o Augusto é o Chaves, que é o ingênuo da parada ali. Essa relação é interessante, que ela tem muito usada no circo clássico também, né? Às vezes com um palhaço só e o outro sendo o escada, que é aquele que deixa a piada pro palhaço, mas também tem outras formações clássicas que são um branco, um Augusto, e uma terceira pessoa também chamada o Monsieur, o Messier, que seria o mais chefe de todos e que também ele ultrapassa outras características.
Seria o deus dos chefes dos chefes. Que seria outra coisa diferente, que também é os tipos de palhaço. E o tipo de palhaço clássico também tem o Trump, que é o vagabundo, que daí um bom exemplo seria o Charlie Chaplin, né, que é o mais conhecido, digamos assim, que também não está caracterizado, assim como o Gordo Magro não é caracterizado com nariz vermelho e maquiagem, mas as suas ações, elas são ações de palhaço, de clown, né? E é um bom exemplo daquele palhaço vagabundo, aquele que é o que está na rua, o que está o pobre, aquele que usa, inclusive, roupas mais esfarrapadas, que vai dar origem a questões de figurino, que depois a gente vai falar numa outra aula. O excluído da sociedade. Excluído da sociedade, isso é interessante. Mas tem os tipos de palhaço contemporâneo, né, Thiago? Que tem muito mais ligação com aonde eles estão inseridos, como, por exemplo, a palhaça ou palhaço de hospital. Que é o mais conhecido atualmente, né? Que é mais famoso, digamos assim. No Brasil nós temos o grupo Doutores da Alegria, que é muito conhecido e é uma das maiores escolas de palhaçaria do país. De palhaçaria em geral. Interessante que eles têm o trabalho no hospital, mas eles vão para o palhaço em geral. E, claro que existem outros grupos de palhaçaria em hospitais também. Mas também tem o palhaço que vai em festa infantil, palhaço de festa infantil, que é um palhaço comum. Tem o palhaço de rua, aquele que mistura um pouco de vagabundo com outros com excêntrico para fazer números, para passar o chapéu. Onde que mais, Thiago, tem palhaço? Tem o palhaço na internet. Palhaço da internet, hoje em dia, né? Quase que uma necessidade, mas antes de ser uma necessidade, também já estava bombando o palhaço que é voltado para a internet. Então faz coisas para a internet, né? Tem palhaço de tudo quanto é tipo. Tem palhaço nas religiões, né? Tem palhaço dentro da... Eu vi esses dias um vídeo, um palhaço falando que trabalha com palhaços de Cristo, né? Na questão da igreja católica, se não me engano, mas talvez outras igrejas também tem. Então tem palhaço, hoje em dia o tipo de palhaço está muito mais ligado com o local onde ele se coloca, né? Assim como o palhaço que de teatro, por exemplo. Sim. Né? O palhaço de teatro. Que inclusive as diferenças entre a palavra clown e palhaço também tem muita gente que separa o tipo de clown, o palhaço seria um tipo e o clown o outro, pensando no local onde eles estão, como o palhaço no circo e o clown no teatro. Mas isso já passou um pouco também, acho que já hoje em dia você supera isso com uma coisa mais universal. O palhaço e o clown, as palavras seriam muito similares, seria a mesma coisa, digamos assim, né? E o que mais, Thiago? Eu não sei, hoje se abrem tantas possibilidades para o fazer do palhaço, mas eu acho que o importante é lembrar sempre que o palhaço, ele está em todas essas formas de fazer, ele é o espírito da coisa, né? Então ele pode estar na rua, pode estar no hospital, pode estar na TV, pode estar na internet, pode estar no palco com uma banda de música, enfim, pode estar aplicando essa forma de pensar em qualquer lugar. E ainda assim é palhaço, né? Então a gente estabelece como tipos de palhaços esses lugares onde os palhaços estão invadindo e trabalhando, mas são todos palhaços, cada um com uma forma de fazer um pouquinho diferente, mas... É palhaço igual. É palhaço igual. E palhaça também, isso é importante. Hoje em dia a gente já tem palhaço de tudo quanto é tipo, né, cara? A gente tem o palhaço de circo, o palhaço de teatro, o palhaço de TV, o palhaço de internet, o palhaço músico, o palhaço de hospital, são vários tipos de palhaço. Temos o palhaço homem, o palhaço mulher, o palhaço sem gênero, né? Criança, idoso. Existem muitas classificações. Mas interessante, Thiago, tu falou, a palhaçaria feminina é uma coisa que nos últimos anos tem estado forte, né, na mídia e com a produção de espetáculos, revistas, que é interessante porque é um lugar que por muitos anos ainda as mulheres ainda estavam um pouco longe no número, né, a quantidade de mulheres era menor do que em homens em relação a ser palhaço, e hoje em dia está mais equilibrado, isso é bem bom, né? É importante falar sobre esse assunto porque há não muito tempo atrás era proibido mulheres serem palhaças, né? Dentro do circo a mulher não podia pisar no picadeiro como palhaço, ela podia ser uma trapezista e tal, agora dentro da palhaçaria não podia. Faz pouco tempo que esse pensamento está mudando e nós temos grandes palhaças na história da palhaçaria já, né? E muitas mulheres trabalhando com palhaçaria.
E eu acho que é uma revolução muito importante para a arte no geral, né? Isso é bem legal. E outra coisa, posso falar para o pessoal que está nos assistindo? A gente fica o convite também para você que está se formando, está se tornando palhaço, invada os lugares, esteja, né? A gente está falando, o palhaço tem a ver com o local onde ele está. É legal ter palhaço em tudo que é lugar. Vai ter palhaço na farmácia, palhaço na escola, palhaço aonde, no balé, palhaço na Ângelo Bozetto, palhaço onde tiver. O negócio é os palhaços invadirem. O palhaço vai revolucionar o mundo, cara. Vai ver, tu vai ver. É isso, né? Então vamos para a próxima aula. Vamos? Ah, mas eu tenho que levantar ela aqui agora. Eita, rapaz. Pera que Então, Felipe, corta aí, Felipe. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Vamos aí. Eita, rapaz. Oh, meu Deus. Eita, aqui. Eita, já não. Pera que eu te ajudo aqui, rapaz. Peraí, me ajuda aí, cara. Vai, porque... Não, peraí, levanta. Vamos ficar aqui, depois a gente vê essa outra aula aí.